Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Vem aí, J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 7 de março de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Hoje você concorre ao CD aliás, o DVD da Leinha Mendonça, o DVD da Leinha Mendonça, Recordações. Tem também um CD Identidade do Anderson Freire, CD Identidade do Anderson Freire e o DVD Recordações da Leia Mendonça. Ligue 2461-0093 e participe com a gente aqui agora, 2461-0093. Você liga agora e acessa também o nosso site. O nosso site é o www.radio93.com.br, radio93.com.br. Você fala direto comigo no meu Twitter, @pastor J.R. Vargas, pastor J.R. Vargas. Você anda no Face da 93 FM, no Face da 93, sob a foto que eu estou ali com a nossa querida Luciana Vasconcelos, que atende você no telefone de maneira doce, atenciosa, simpática, uma figura sensacional e extraordinária. Você, sob a foto, você pode colocar ali, postar os seus comentários sobre o Debate 93 de hoje e a sua opinião sobre o tema que nós vamos debater a partir de agora. Sempre muito bom ter você com a gente aqui no Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Ah, J.R., diz aqui um dos nossos queridos ouvintes: apesar de ter sido criado no Evangelho, eu acabei me desviando. Durante esses anos fora da igreja, eu me tornei, foi o famoso mulherengo. Eu voltei para Jesus, casei, só que não perdi o hábito de cobiçar as mulheres. Sei que estou pecando, eu sinto vergonha, porém é mais forte do que eu. Como ficar livre do pecado da cobiça? Essa minha atitude é algo comum aos homens? É possível admirar a beleza sem cobiçar? A pessoa casada pode olhar para outra, ou isso só deve acontecer com seu cônjuge? O que fazer quando o pecado se torna mais forte que o nosso desejo de acertar? Qual sua opinião sobre este assunto? Estamos juntos no Debate 93. A família de Deus se encontra no Debate 93. Apresentação: J.R. Vargas. Debate 93. Muito bem, com a gente no programa de hoje o pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Quando o nosso ouvinte, o senhor que também é psicólogo, né? Quando o nosso ouvinte, ele se apresenta mostrando que quando estava fora da igreja, ele era o famoso mulherengo, mas que isso continua sendo uma luta, uma dificuldade para ele. Na sua opinião, pastor Ailton, em geral, né? Em geral, é uma dificuldade masculina, ou o senhor pode nos adiantar que também as mulheres têm vivido a mesma questão, que se em 1519, que é de onde eu venho, os homens é que cantavam, as mulheres, em 2013 a mulherada tá cantando os homens. É isso, pastor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, J.R., é um prazer poder estar aqui com você e poder compartilhar junto aqui com os demais irmãos deste programa.
deste debate. É assim mesmo, JR. A gente está passando aí por uma quebra de paradigma, uma sociedade que vem de uma cultura judaico-cristã pautada dentro de um machismo, que a gente tem que fazer uma diferença entre o machismo em termos de uma ideologia, não sei se eu posso assim dizer, como a questão bíblica do papel do homem, e onde a mulher tem se destacado muito. Já em 1960 elas jogam e queimam o sutiã na Praça de Paris e buscam a liberdade. A mulher tem se apresentado muito. Então as questões ligadas à sexualidade, elas não estão restritas, nunca estiveram restritas somente à questão do masculino, mas ao feminino. Mas a sociedade encobria muito, reprimia muito, e hoje você está correto na sua abordagem, que as mulheres estão se apresentando mais. A sedução feminina é uma característica da mulher, mas hoje é muito mais evidente, né? Era mais particular, né? Era pro marido, era pro noivo, uma coisa mais restrita, né? Mais restrita, assim, não sei se a gente pode falar um pouco mais recatada, né? Mais encoberta, mas hoje está muito declarado, entendeu? Então eu entendo que enquanto a questão de desejo sexual, é claro que passa tanto pelo homem quanto pela mulher, sem dúvida alguma. A nossa menina da mesa de hoje é a nossa querida Edeni, cantora, compositora. Muito bom dia, seja bem-vinda. Edeni, você avalia da mesma forma? Você acha que está acontecendo isso? As mulheres estão se tornando menos recatadas, para usar uma expressão que o pastor Ailton aí, que é de 1517, eu sou de 1519, ele é um pouquinho mais cedo, 1517, é uma época boa, 1517. Que pensa a irmã sobre esse assunto? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia, o pastor Ailton Desidério, posso falar porque já foi apresentado. Bom dia, essa audiência mais do que qualificada, a audiência 93. Eu concordo, sim, as mulheres, mas eu não vamos generalizar. Eu vou falar algumas mulheres. Algumas mulheres. Você acha que está aumentando o número? Está aumentando, sim? Está. E infelizmente eu tenho que concordar, porque realmente as mulheres de uma determinada época apreciavam mais, né, o cortejo, o galanteamento dos homens. O que é isso, galanteamento? Essa é que é isso aí? Tá vendo que eu entrei? Eu sou solidária você é nova, você é nova, eu sou bem novinha. Mas você estudou mas isso. Como fez uma pesquisa. Isso. E como eu sou solidária, eu falei, não vou deixar os meninos sozinhos, né? Vou usar uns termos aqui da época deles. O que é isso? O que é isso aí? Olha, JR... O cara, como é que é isso aí? É aquele famoso, assim, deixar o rapaz se apresentar. É a cantada. A famosa cantada de hoje. Deixar com que o rapaz se aproxime, ou que o rapaz olhe, ainda que ela dê uma olhada, que ela desse uma olhada, mas era de uma forma mais disfarçada, ela deixava as coisas mais com o homem, né? Hoje em dia, infelizmente, né, vou sempre repetir, não vamos generalizar, mas tem muita mulher aí, eu costumo dizer, negando a raça, né? Infelizmente. É mesmo, é? Porque você não acha que é porque tem menos homens do que mulheres, aí a disputa ficou um pouquinho mais intensa? Os conceitos estão mudando mesmo, porque ainda que existe uma multidão de mulheres num deserto, exista só um homem, eu tenho certeza que no fundo ele vai optar por aquela que não deu muita bola pra ele. A mais recatada. Agora, posso até usar um exemplo? Claro. Veio agora à minha mente, eu não tinha nem planejado falar isso. Olha aí. O ídolo Tim, um ídolo Tim, eu posso até citar o nome dele. Eu posso até citar o nome, porque ele falou, tá aí pra quem quiser ver, então eu posso citar. O Luan Santana, uma vez sendo entrevistado sobre essa questão de fã, né? Ele falou mesmo com a boca dele que ele prefere as mais recatadas. Aquelas que não se jogam tanto, aquelas que não demonstram tanto, aquelas que ficam de cantinho olhando ele. Por aí você tira que no fundo, os homens ainda preferem as quietinhas. Das ideias. Eu acho que aí... Acredito pelo menos pra casar, JR. Essa é pra casar. Então, entendi. O que na verdade não deixa de ser um resquício do machismo, né? Porque para assim, não é essa aqui que é mais recatada, eu vou escolher pra casar, mas essas daqui que dão, então aí eu vou... Pegação. E olhando assim, ampliando, nem sempre as que tem caras de recatadas, né? Vamos ampliar aqui. Nem sempre as que tem caras de recatadas não são tão recatadas assim. Vamos ampliar. O negócio complicou, hein? O negócio complicou. Eu tô com a dúvida aqui, mas eu vou pedir ajuda dos nossos ouvintes, que a dúvida agora é o oposto. Porque nesse caso aqui, o nosso ouvinte diz que ele é mulherengo. E as mulheres, elas escolhem como? Se o homem, vocês disseram aí, se o homem chega e diz, não, tá do 5 pá. Agora a menina, mas essa é pra casar. Como é que as mulheres analisam isso? Já ouvi gente dizer que as mulheres preferem
os caras mais errados. Já ouvi histórias assim, inclusive mulheres que preferem os mulherengos. Eu não sei se a nossa audiência concorda com isso, mas eu queria a opinião das nossas ouvintes e dos nossos ouvintes também, porque eventualmente os homens podem dizer assim, olha, eu tava aqui, eu sou um camarada correto e tal, e ela preferiu o miserável de um safado, entendeu? E a pessoa dá nome, sobrenome, claro que nós não vamos dar nome e sobrenome de ninguém. Quero a sua opinião sobre esse assunto no nosso debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. A estilosa Marcela Bastos. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. E a pesquisa hoje, olha, tá perguntando. Você conhece aí uma pessoa que, assim, ó, ela não consegue controlar o próprio olhar na rua? O olhar é mais forte? Tô impressionada, hein? 88% dos nossos ouvintes conhecem alguém aí que não controla o olhar, não, viu? É, olha aí. 80 aí? 88%. Mas. Gente, olhando demais. Olhando demais, hein? Beliscão deve estar comendo solto aí, minha gente. Que é isso, hein? Nós vamos querer. Vale lembrar que a gente tá perguntando, não é um homem, é uma pessoa. Não, homem ou mulher. Pode ser que tenha mulher, né? É homem ou mulher. Participação dos nossos ouvintes. Muito bem. Obrigado, Marcela Bastos. Nós queremos ouvir a sua opinião sobre este assunto aqui no nosso Debate 93. Afinal de contas, você com a gente. Aí fica bom demais. Coração. Muito bem, minha gente, aqui no Face, o nosso querido, eu não vou dar nome de ninguém no Face hoje aqui sobre esse assunto, eu só vou falar as opiniões e tudo mais. Aí, aqui no Face, dizendo que JR, hoje as mulheres estão muito mais atiradas, até mesmo as evangélicas. Olha aí, diz aqui, são cada roupa, cada decote que é só Jesus, diz aqui o nosso querido ouvinte. Outro ouvinte dizendo, meu ex-namorado olhava e dava em cima na minha frente, por falta de respeito eu terminei. Outro ouvinte, meu pai, ainda bem que ele está separado da minha mãe, olha aí. Eu conheço, isso pro cristão é muito chato, é fora da visão, diz aqui o ouvinte. Outro ouvinte, para mim é falta de caráter, porque eu estou afastado da igreja há algum tempo, mas nem por isso faço essas coisas. Outro ouvinte, se você não consegue controlar seus próprios olhos, como controlar seus impulsos? Um olhar muitas vezes define uma pessoa. Foi longe, hein? Do meu ponto de vista, outro ouvinte, olhar e cobiçar é uma coisa, agora olhar e admirar a beleza é outra. Você acha que sua opinião de homem ou de mulher? De homem. De homem, muito bem. Aqui outro ouvinte diz o seguinte, acredito que existem pessoas que conseguem controlar o olhar, sim. Na rua, sabemos que toda ação tem uma reação. Primeira olhada, acredito que seria o normal, a pessoa não consegue evitar. Mas depois da primeira olhada, as pessoas conseguem sim controlar, basta querer. Outro ouvinte, conheço alguns, os olhos ainda parecem ser uma grande fraqueza, principalmente dos homens. Pedindo para mandar um beijo aqui pro maridão Sebastião Rocha, tá mandado aqui o alô, muita gente aqui, desculpe, olha aí, aqui o ouvinte dizendo, olha, tô ligada aqui, Barará, tô muito decepcionado com isso, diz aqui o ouvinte, trazendo seu ponto de vista e seu olhar sobre esse assunto. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles. Pastor Marco Ribeiro, da Assembleia de Deus Ministério Cairós na Tijuca, já está conosco. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia a todos. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Obrigado, querido. Edeni, você destacou a frase, sei que estou pecando, sinto vergonha, porém é mais forte do que eu. Por que você destacou essa frase, hein, Edeni? JR, eu destaquei essa frase, principalmente por causa desse pedacinho aqui, porém é mais forte do que eu. Eu quero, antes de falar sobre o destaque, dizer que esse debate é muito importante, é maravilhoso, principalmente porque ele antecede o Dia Internacional da Mulher. É óbvio que o Dia Internacional da Mulher é todo dia, né? Mas tem aquele diazinho específico, então eu glorifiquei o Senhor, porque quem sabe alguns homens
não acordam, né? Não tomam vergonha assim na cara e entendem e passem a entender o que verdadeiramente é ser um homem. Eu fiz esse destaque porque quando ele diz, porém é mais forte do que eu, ele deixa claro quem é que está dominando a vida dele, né? Em Romanos, eu quero ler para ele, para todos os homens que passam por esse problema, Romanos capítulo 6, o versículo 16 diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se torna mais forte que você, querido, porque até agora você ainda não decidiu. JR, conforme eu vou vivendo, eu percebo que praticamente tudo na nossa vida é escolha. Eu escolho ser santa, eu escolho ser honesta, eu escolho ser mentirosa, eu escolho ser amável, ser grossa, eu escolho perdoar. Tudo praticamente na nossa vida, principalmente na vida de um cristão, é escolha. Ele precisa escolher, preencher a sua mente, ele precisa determinar. Porque se eu acordar de manhã, eu deixar a minha vida assim, correr livremente, eu vou tomar caminhos que não agradam ao Senhor, eu vou falar palavras que não agradam ao Espírito Santo. Eu preciso, é uma escolha. Todo dia eu tenho que escolher. Então, eu fiz esse destaque, porque a partir do momento que você entregar verdadeiramente o seu coração e principalmente os seus olhinhos, querido, para Jesus, você vai olhar para trás e vai falar: meu Deus, como é que eu pude fazer isso? É só para fechar aqui a fala, você vai olhar para aquela passagem que eu acho linda, que José fala assim para a mulher de Potifar ao ser tentado: olha, o teu marido me colocou como maioral aqui na casa, mas ele, assim, parafraseando, mas ele não me deu você, eu não tenho posse de você. Só que ele não diz como é que eu poderia pecar contra Potifar, não. José fala como é que eu poderia pecar contra Deus. Então, a partir do momento que esse ouvinte, todos os ouvintes que passam por esse problema, ter essa consciência, você vai entender que quando você faz isso, você peca em primeiro lugar contra Deus. É mais forte do que eu, é a mesma frase usada muitas vezes por muita gente, até em situações bem diferentes dessa. A questão que eu pergunto aos companheiros é o seguinte: é mais forte que ele? Sim ou não? Se sim, quem que seria mais forte do que o mais forte, que é mais forte do que ele? Se não, tá certo? Se não, pronto. Bom, o JR, o pecado sempre é ele tem uma força, ele tem uma potência, entendeu? Então, tanto na área da sexualidade como em qualquer outra área. A questão bíblica está dada aí, é a seguinte: primeiro, nós reconhecermos que nós somos pecadores. Só podemos lidar com um problema e podemos resolver um problema quando nós o reconhecemos. Eu acho que o ganho desse ouvinte aqui é que ele está reconhecendo, entendeu? Ele tá publicando, ele está pedindo ajuda. Então, é uma questão. Aí, a partir disso, a Bíblia fala, né, também, que há um conflito entre a carne e o espírito. O mais forte do que o pecado é o espírito. E a maneira de poder lidar, entendeu, com o pecado, na condição que nós somos pecadores, é permitindo que o espírito ele possa estar mais, como diz a palavra em Efésios, enchei-vos do espírito, entendeu? E assim não cumprireis a concupiscência da carne. Então, acho que a maneira é essa: ficar se culpando, ficar se penalizando, ficar num preceito religioso, não posso, não devo, não vou olhar. Ele pode até fechar os olhos, mas ele vai imaginar a cena. Então, a questão é de poder, de um quebrantamento na busca da plenitude do Espírito Santo, para que a partir daí tenha um olhar santo, uma palavra santa, essas coisas. Concorda, todas. pastor Marco Ribeiro? É por aí, JR. Porque porque a carne, se você alimentar a carne, ela vai dominar. Se você alimentar o espírito, ele vai dominar. Então, se ele está não está controlando, é sinal de que ele está alimentando mais a carne do que o espírito, não é? A palavra de Deus lá em Romanos 8 diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, essa questão é um exercício. É um exercício realmente no dia a dia, você se inclinar mais para as coisas do espírito do que para as coisas da carne. Eu tenho um testemunho de um amigo, alguém estrangeiro veio para cá, para o Rio, cristão também, não me lembro de que país era, no verão carioca. E disse: rapaz, é difícil ser crente aqui no Rio, hein? Ele falando, ele olhando a praia e tudo, ele disse: é difícil ser crente aqui no Rio, difícil ser cristão em qualquer lugar, é verdade, né? Assim, mas você precisa
é alimentar mais o espírito, senão a carne está sempre presente, vai querer sempre ganhar essa guerra. Muito bem, a pergunta que eu fiz anteriormente, esse sim, se não, etc., tem como base o seguinte: enquanto eu achar que eu posso vencer sozinho, talvez seja o primeiro passo para minha grande derrota, porque eu passo para mim a responsabilidade e não me consagro a Deus, não peço a Deus a sua graça, a sua misericórdia, porque se a carne milita contra o espírito, é verdade que o espírito milita contra a carne. Se a carne é fraca, é verdade que o espírito está pronto, o espírito é forte. Se existe uma fraqueza, uma tendência pecaminosa na nossa carne, na nossa formação espiritual, a gente precisa entender que a solução, a saída para tudo isso está na graça de Deus e na ação dele sobre a nossa vida, porque se deixar uma pessoa sozinha com ela mesma, talvez seja a experiência de Faraó. Enquanto a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, alguns comentaristas afirmam e reafirmam categoricamente que a expressão significa que Deus deixou o Faraó sozinho com ele mesmo. Ou seja, quando o Faraó ficou sozinho com ele mesmo, ele fez aquilo que ele achava, aquilo que ele desejava e aquilo que estava atrelado à sua formação enquanto indivíduo, enquanto carne. Da mesma forma, a situação pode ficar complicada. Aí o ouvinte pergunta: como ficar livre do pecado da cobiça? E aí, companheiros, vamos ilustrar. Jesus disse para a igreja, para os fariseus em princípio, para os escribas, para os discípulos que ali estavam, disse que, olha, ouvistes que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que cobiçar já adulterou. E aí, como é que faz, gente? Então, Então, bom jeito de começar. Então, não é uma questão fácil. Eu quero, no debate a gente se expõe, eu vou me expor aqui, né? Na compreensão desse texto, né? Sob pena de as opiniões serem diferentes, mas eu vou me expor. Eu acho que de certo modo todos nós somos adúlteros, entendeu? Porque a gente não consegue dominar os pensamentos porque nós vivemos atravessados pela carne. Por mais que nós busquemos a santidade, e eu creio e penso e acredito que devemos buscar, mas aquilo que Paulo fala, que a carne milita contra o espírito contra a carne. Por vezes, até na compreensão do que o pastor aqui citou, de que é difícil ser crente no Rio de Janeiro, não é? Com tantas... numa televisão, você está assistindo um programa, um jornal, e tem um intervalo, aparece uma propaganda que ela é totalmente diferente daquele horário. Eu fui assistir um filme, e foi eu, a minha esposa e meu filho, né? Assisti o filme com faixa etária de 14 anos. E cheguei lá no filme, o filme não gostei, né? Pelo enredo, pela história, mas o filme também começou a aparecer algumas cenas quase que de sexo explícito. E meu filho de 14 anos comigo ali, a gente não foi ali para aquilo, entendeu? Então eu acho que em alguns momentos, Jesus está falando o seguinte: você é um pecador miserável. Isso está atravessado em você, combatendo esses escribas e fariseus que vestiam uma capa de santidade, que vestiam uma postura, né? Mas que na verdade tinham o seu interior corrompido. Jesus põe o dedo na ferida e fala: isso aí está dentro de vocês. Mas ele não está concordando, ele está apontando o que é, porque aí ele está dizendo o seguinte: que nós, em reconhecendo a nossa fragilidade, em reconhecendo a nossa carnalidade, em reconhecendo que atravessados estamos pelo pecado, devemos buscar a presença de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. E essa é uma proposta de caminhada, não é um estado de vida, é um caminho, né? Mas não é uma condição aonde se chega e se está cristalizado. Então eu acho que Jesus aponta aí, presta atenção, você não é melhor do que vocês estão falando, não, porque vocês estão aí também de igual modo. Então, mas se Jesus aponta o caminho, então há um caminho a ser seguido. Claro. A questão aqui, que eu acho que fica bem claro, eu acho que todo mundo aqui é tentado, ninguém aqui, eu viro e mexo, eu falo, não tem auréola na cabeça de ninguém, mas quando eu falei sobre determinar, eu me comprometo a quando o pensamento vir, eu banir ele, eu sujeitar ele ao crivo de Cristo. Aí eu diria entendeu? O seguinte, irmã, então eu levo esse pensamento cativo a Cristo. Eu quero até fazer uma proposta aqui para esse rapaz e para todo mundo que está ouvindo. Será que
se Jesus... O que Jesus diria desse pensamento? Será que eu poderia falar esse pensamento agora para minha mãe, para minha esposa, para o meu filho? Quando você traz... Pro meu esposo, pro meu pai, pro meu... quem quer que seja. Isso. Porque o que eu acho interessante, meu Deus, é que Deus vê tudo, Deus neta sabe. E Deus fica, parece que num cantinho ali, como se ninguém se importasse com o que ele pensa. Mas, Adeli, eu tenho a impressão que o pastor disse o seguinte, olha, que Jesus estabeleceu uma diferença bastante clara. Enquanto o pensamento judaico defendia que a questão era a prática. Sim, não, eu entendi. Jesus está dizendo o seguinte, mais do que a prática, é a intenção. É a intenção. Então trabalha muito mais profundamente. Por isso o pessoal diz, a lei, a graça, ela é mais complexa. Porque ela não trabalha o que é feito, ela trabalha aquilo que é pensado. Entre aspas, né? Bem entre aspas, a lei da graça é mais forte do que a lei propriamente dita. É como se não fosse, exatamente, é como se porque você liberasse pensou, e não, pelo contrário, exige mais. E aí a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então acho que a gente tem que entender o seguinte, vamos ler a Bíblia e vamos ver as histórias dos personagens bíblicos. Vamos observar, por exemplo, não quero discorrer sobre tanto, mas vamos observar Tiago. Tiago fala lá no final do capítulo do livro dele, fala assim, Elias foi um homem sujeito às mesmas tentações. Em outras traduções fala paixões. E aí a palavra paixão permite certos adjetivos aí. E ele orou e Deus atendeu. Vamos ver a Bíblia, quem foi Davi, quem foi Abraão, quem foi... A Bíblia não conta a história de super-homens, a Bíblia conta a história de homens, né, que quando erraram tiveram que arcar como a consequência do pecado e fala o seguinte, olha, eles erraram, para que você saiba que está marcado esse caminho. Então, no caso de Davi, por exemplo, no tempo de Davi não tinha internet, mas já tinha o olhar. Cada época tem a sua tentação, né? Particular. É por isso que nós estamos falando num caminho, e tem um texto aqui de 2 de Pedro 1, 5, 6 e 7 que diz, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Quer dizer, é uma caminhada, vou acrescentando cada dia, acrescenta a isso aqui, a sua fé, a virtude, ao conhecimento, você acrescenta o domínio próprio e aí você vai crescendo na graça. Vocês me parecem assim, estarem absolutamente no consenso de que é um grande equívoco a prática deste olhar, seja do homem para a mulher, da mulher para com o homem, enfim, que isso não é uma coisa adequada, correta, especialmente quando se trata de cristianismo. Mas eu queria ler aqui o depoimento de uma de nossas queridas ouvintes, eu vou omitir o nome e o bairro dela por uma questão que vocês vão entender em seguida. Ela diz o seguinte, meu esposo é oficial da igreja, ela dá o cargo dele, eu não vou ler aqui qual é o cargo dele para não expor ainda mais. E ele olha as mulheres na rua e na igreja. Isso me incomoda muito. E quando eu reclamo, ele fala que homem tem que olhar mesmo. Se não olhar é porque é gay. É a consequência do machismo, né? A visão machista. A visão machista. Só machista? É só machista e diabólica pra mim. Diabólica? Com certeza. Por quê? Vamos lá. Explica JR, pela falta de respeito, né? Assim, eu queria saber em que cartilha que ele leu, que escola que ele estudou, que ensinou isso pra ele. De repente, pode ter sido... Em que ele baseia a fé dele? Eu acho que é isso que eu tô tentando... Eu quero saber no que ele se baseia, qual o respaldo que ele tem pra isso. Entendeu? Porque eu não sei, de repente, se ele me explicar, eu sou o tipo de pessoa que se você me explica uma coisa, eu fico quietinha, eu aceito, mas não tem como explicar, você sabe que ele não tem como explicar. Por isso mesmo, por isso que pra mim passa pelo assim, pelo fato até de ser diabólico, porque pra mim isso não é um comportamento de um homem, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né, gente? Então a Bíblia, ela fala assim, a Bíblia combate a questão da religiosidade. Por exemplo, Jesus bateu pesado em quem? Nos escribas e fariseus. E ele acolheu quem? Aquela mulher que veio acusada de adultério. Ele concordou com a prática do adultério? Não, de maneira alguma. Então Jesus, a Bíblia aponta o seguinte, não pequeis, o caminho da santidade como proposta, mas entende a nossa condição. Agora, essa postura que ele está colocando aí é justamente uma postura machista e é pertinente à religiosidade. Sobre estes, o Senhor Jesus bate e bate pesado. De São Gonçalo, um ouvinte diz, meu marido não consegue se conter, eu já tive que parar na frente dele, na igreja, porque já estava demais. Você imagine bem que o negócio do beliscão já não funciona mais. Cotovelada, pontapé, a mulher já partiu e ficou na frente do camarada. Você vê que situação que essa mulher
se submeteu para poder tentar trazer a coisas claras. Uma outra ouvinte de Tangará da Serra, no Mato Grosso, acompanhando a gente, ligou para cá para dar sua opinião e dizendo o seguinte: é vergonhoso ouvir que uma pessoa que se diz cristã não tenha domínio próprio. Aliás, quero lembrá-los aqui que a expressão domínio próprio no original é na questão da sexualidade. E caráter, não tem domínio próprio e caráter. Esse religioso precisa se converter para que o Espírito Santo domine a carne dele. Meu esposo, que não é cristão, tem caráter e me respeita. Posso fazer um comentário, JR? Até dentro do que foi dito sobre esse esposo que tem esses atos na igreja e em relação ao início aqui do nosso e-mail. Apesar de ter sido criado no evangelho, eu acabei me desviando. Em relação a essa frase, muitas coisas que você leu, prova-se que ser criado na igreja não tem nada a ver com conversão. Né? Isso fica-se claro cada vez mais que o que nós temos são frequentadores de igreja, são simpatizantes do evangelho, quando na realidade o que Cristo quer é que o obedeça. Quanta gente, eu tenho certeza que de repente esses maridos até se sacrificam, né, entre aspas, fazem sacrifícios, jejuam ou fazem algum outro tipo, e na realidade tudo que Cristo quer é que ele obedeça, que ele seja fiel à sua esposa e a ele principalmente. É complicado a gente observar uma postura como essa, enquanto até o consenso, né, comumente a pessoa diz isso: mulher nenhuma quer que o marido dela olhe para o lado e homem nenhum quer que a mulher olhe para o lado, porque é uma postura equivocada. Aí, pastor Marco, vê um destaque que o senhor fez: é possível admirar a beleza sem cobiçar? Isso está meio que inserido dentro de tudo que a gente falou até agora, mas é possível sim, porque você pode, tirando até um pouco dessa questão aqui, depois voltando para ela, você pode admirar a casa de uma pessoa e, puxa, que casa bonita, bem arrumada, num lugar, você ajeitou sua casa bem, sem estar cobiçando, puxa, eu queria ter essa casa, se esse cara morresse eu viria para essa casa agora, entendeu? Ou então o carro daquela pessoa, puxa, que bonito, que bom gosto, que cor bonita do seu carro e tal, você pode admirar. Eu acho então cobiçar. Que a pessoa olha a mulher do cara ou o homem da mulher igual tá olhando o carro e a casa. Não, JR, eu acho que a gente tá achando isso. Longe de nós toda a maldade. Lembrando que ele falou até de morte aí. Eu tô imaginando, você vai matar esse camarada pra ficar viúva. Leva Jesus. Você pode olhar de repente uma mulher bem vestida, bem arrumada e admirar, puxa, que pessoa bonita. Porque tem uma questão da beleza, tem a questão da estética. Agora, daí é você fixar o olhar, que aí a coisa complica. Quando você fixa o olhar ou vira o pescoço, aí é que a coisa complica, que é o segundo olhar. O primeiro olhar não é o pecado da cobiça. O primeiro olhar, você olha pro ônibus, pro poste, pro carro, pro cachorrinho, pra mulher e pro homem, está olhando. Primeiro olhar, é uma coisa. Olhar para as pessoas não tem jeito, você não vai deixar de olhar. Agora, a questão que está aqui é se dá para olhar, admirar sem cobiça. Olha, rapaz, que menina, ó. Eu diria o seguinte, eu acompanho um pastor, é uma linha tênue nisso aí, mas existe uma questão de uma estética, de uma beleza, você olhar para uma pessoa, né, e aí essa beleza dela no físico pode até ser, né, eu creio que seja, em muitos casos, uma questão da beleza interior. Né? Agora, aí tem que definir que tipo de olhar é esse, porque existe olhar e olhares diferentes, né? Agora, eu quero citar uma questão de Santo Agostinho, que ele falou o seguinte: você não pode impedir que um pensamento venha sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Então, eu acho assim que essa questão do olhar, ela é uma questão assim complicada. Observe também, JR, que boa parte dos ouvintes que tem colocado, que você tem citado, sexo feminino, né? Sexo feminino. Então, essa coisa muito mais presente no sexo feminino, enquanto do incômodo, né? Que a mulher, sem dúvida alguma, tem esse incômodo, e o homem não fala tanto disso, até também por conta do machismo, que ele falar, eu vou ter um machismo. Agora, só um detalhezinho que suscita isso aí, para poder pensar. E o ciúme, onde é que fica? De repente, a pessoa dá uma olhada, você tá olhando para ele, miserável. E pastor, o ciúme, será que tem? Mas tem uma coisa também, quando nós falamos de homem e mulher, tudo bem, o gênero masculino e feminino, mas quando nós falamos de homem do ponto de vista bíblico, é geral, certeza. É a carne, a carne. Talvez isso nos homens seja mais aberto e mais descarado, né? Talvez as mulheres cultura. Também, pela cultura, as mulheres também olham, podem admirar, podem até cobiçar, mas isso não é uma coisa que é divulgada. Então nós não estamos aqui colocando se é homem ou mulher, é um produto da carne. É isso, Edenir?
Eu concordo com o pastor Marcos. É um produto da carne. É um produto da carne, como já foi dito aqui, independente se é homem ou mulher, mas acaba se sendo uma característica mais masculina. Eu acho que a mulher... Por causa de cultura, Por causa de cultura, talvez, né? Nós já dissemos aqui que, né, tem uma boa parte aí da mulherada que tá bem pra frente, bem exagerada, mas ainda continua, na minha opinião, ainda continua sendo algo muito mais marcante no homem. E que, infelizmente, acaba, né? A gente acaba tendo que ouvir relatos como esse de mulheres que tem que se colocar na frente do homem, né? Para que ele... Meu Deus do céu, é uma situação bastante constrangedora. Uma de nossas ouvintes diz: acho hipocrisia dizer que não olho a beleza das pessoas, mas tenho que me policiar entre cobiçar e admirar, diz uma de nossas ouvintes. Outro ouvinte dizendo: olha, eu conheço vários homens assim, inclusive encontrei com um deles no ônibus e o sujeito me constrangeu. Pensei, ou esse irmão tá maluco, ou ele não tá me reconhecendo. É possível, pode estar até maluco. Detalhe, mesmo. é um sujeitinho metido a santo, que acha que só os irmãos da igreja dele vão pro céu, mas é um galinhão na rua. Olha o galinhão na rua, eu nunca tinha ouvido essa expressão, galinhão na rua. É, o sujeito é da espécie dos galináceos. Aí tá vendo um galináceo aí. A pessoa casada, pergunta o ouvinte, pode olhar para outra ou isso só deve acontecer com seu cônjuge? Quem pode ajudar? Nenhum de vocês destacou essa frase. Posso falar? Pode falar. É claro que pode, JR. A questão aqui não é o olhar, né? A gente está muito claro aqui que a intenção aqui é a questão aqui é a intenção. Meu Deus do céu. Poxa, já pensou a esposa do pastor Marcos só poder olhar pra ele e vice-versa e aqui, a carinha dele, ele vai gostar, né, pela cara que ele fez. Mas isso é complicado, desde que a pessoa tenha o sentido da visão, como é que você vai ficar proibindo outra pessoa? E olha, eu vou te dizer uma coisa. Olha aí. Mulher bonita chama atenção mesmo. E a questão aqui, quero até falar que o problema aqui não é a mulher ser bonita ou o homem ser bonito, é o outro que fica cobiçando, não é o objeto de desejo da mente poluída. Outro dia eu estava num ambiente e eu observei, eu adoro observar essas coisas. Homem, JR, homem que não tem sabe, esse algo de Cristo dentro dele, é assim mesmo. Passou uma moça, principalmente né, no sentido assim, de quando elas vão de costas, assim, principalmente, o cara olhou e ficou olhando. Como eu tava assim mais atrás, deu pra ver bem a direção dos olhos dele, assim, mais de lado, aliás. Aí passou uma outra, ele olhou também. E se passasse 1000 mulheres, ele... Então, assim, infelizmente, é um comportamento do homem que não tem Cristo, e que eu fiquei assim, é insaciável, é como se o olho dele não se saciasse nunca. E eu fiquei observando, meu Deus do céu, o dia inteiro ele vai ficar assim o dia inteiro. Então, assim, não tem problema nenhum olhar. Agora, a questão aqui que nós estamos nesse tratando... caso tem problema olhar. Não, tem problema. Tá dizendo, tem problema olhar. Só voltando à questão tô aqui pra te ajudar. Claro, ajudar você é vocês todos estão aqui à mesa. Mais que você tá com essa camisa tem problema hoje. de olhar, entendeu? Entendi. Tem problema. Agora, voltando aqui à frase, não tem problema, porque, poxa vida, como é que eu vou... Não tem como se ter essa exclusividade. Mas, olha a intenção, gente, Isso que a gente está falando da intenção. Numa sensualidade da outra pessoa, por exemplo, se a outra pessoa está vestida de maneira sensual, olha aí. A mulher ou o homem vai atrair os olhares. E para que ela colocou uma roupa sensual? Justamente para isso. Pastor. E da onde é que vem e da onde é que vem isso? Não estou colocando a culpa na mulher, estou colocando a culpa no sentido espiritual. Mas aí quem é que tem que determinar ser santo? Quem é que tem que determinar para onde, entendeu? Não, mas eu estou dizendo... Seu amigo diz que é difícil ser crente no Rio de Janeiro. Eu não estou colocando isso. Eu estou colocando o seguinte, se a pessoa colocou um determinado tipo de roupa, e isso é de um fundo espiritual, ela colocou para ser admirada. Posso ampliar? Para atrair os olhares. Motivado pelo quê? Não, por uma questão espiritual. Uma coisa assim que eu sempre faço aqui no debate, eu não passo a mão na cabeça nem de homem nem de mulher. Tem mulher que só o sangue de Jesus mesmo. Uma vez, tem, JR. Uma vez eu estava numa igreja e naquela troca do cálice, numa Santa Ceia, misericórdia, eu falo direto pro meu esposo, meu filho, determine ser crente, determine ser santo, porque a mulherada tá mostrando tudo mesmo. Eu não entendi. Fez a troca do cálice. Não expande, porque... Não, tá bom, entendeu? Pra não dar ideia. Seios, assim, Que isso, minha gente?
gente, vamos mudar o assunto. De Copacabana, o ouvinte dizendo, olha bem, meu marido é assim, mesmo comigo ao seu lado, ele olha. E quando eu reclamo, sabe o que ele diz? O que ele diz? Vamos ver aqui. É coisa da sua cabeça. Coisa da sua cabeça, Desidério, o que ele Não, diz? eu acho que pode ser coisa da sua cabeça Ele mesmo. diz isso também? Estou admirando. Só tô admirando. Mas Ele assim, diz, ele diz pra ela o seguinte, você tá louca, mulher? Tá louca? Mulher, você tá louca? Vai ver que o cara olhou pro relógio pra ver a hora, tá pensando o relógio do pulso. Aqui de Cordovil dizendo o seguinte, aqui o querido pastor Eliezer lá da PIB de Cordovil, mandou, tá ali acompanhando a gente dizendo o seguinte, olha, infelizmente o apelo e a liberdade sexual tem mudado o comportamento das pessoas. Estou aqui em Rio das Ostras, ligado no debate. Um abraço ao JR, ao pastor Desidério e demais debatedores aqui acompanhando a gente no programa de hoje. Por e-mail aqui, ouvinte dizendo, o olhar não é o problema, afinal não somos cegos, porém fixar os olhos, desejar, criar fantasia, pode ser sinal de que o pecado já se instalou. É preciso se converter de fato, diz aqui nosso querido ouvinte, trazendo a sua opinião sobre esse assunto. Pastor Desidério, seu destaque, o que fazer quando o pecado se torna mais forte que o nosso desejo de acertar? Então, aí eu volto àquela palavra inicial da colocação do ouvinte em poder se expressar, porque quando uma pessoa faz uma pergunta a partir de um reconhecimento, ela está abrindo portas, possibilidades de mudanças. Então, aqui nessa pergunta está claro que ele está em desequilíbrio. Qual é o desequilíbrio? O desequilíbrio é que o desejo dele está mais forte do que o desejo de acertar, ou seja, a carne nele está mais evidente do que a questão espiritual, o que não significa que ele seja um cristão, que ele tenha a confiança dele em Deus, mas significa que ele, enquanto cristão, o Espírito não está regendo a vida dele. O que fazer? Questões básicas. No Velho Testamento, quando Caim desejou matar Abel, Deus, que conhece o nosso coração, já foi dito isso aqui, falou para Caim, sobre o teu desejo você deve prevalecer. Cuidado com o desejo. Cuidado, se alimentar o desejo é complicado. O desejo é um tema muito importante de estudo na própria psicanálise. Então, cuidado com o desejo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo deu a receita de bolo. Crucificado estou com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não tem como lidar, amenizar, contemporizar, não tem. A única maneira bíblica é a questão de poder crucificar a carne. Crucificar a carne não significa anular o desejo sexual, porque você é casado, desejo sexual está aí. Não significa demonizar o desejo sexual, mas significa ressignificá-lo naquilo que é a proposta da Bíblia desde lá do início. Então não joga a água da bacia com a criança que está dentro fora. Joga o pecado, mas entenda que o sexo é bênção de Deus, né? Desde que esteja adequado àquilo que é o princípio bíblico. O que tem a ver a água da bacia? Eu tô querendo entender. A água da bacia é só para tirar a água, não tirar a criança. É porque isso é do meu tempo, não é do teu tempo. É bem antigo. Não, o Marco Ribeiro, eu pedi até ajuda. Eu pedi ajuda aí do Marco Ribeiro para interpretar aí. Eu, quando era pequeno, tomava banho de bacia. Tá falando em línguas, alguém tem que interpretar. Vai lá. Aí a mãe coloca a criança para dar banho na bacia, a água fica suja, o que a mãe faz? Joga a água da bacia fora, depois põe uma limpa, mas não joga a criança fora. Joga a criança com a água dentro. Joga o pecado, mas não joga o pecador fora. É isso, pastor Marco Ribeiro? É por aí. É por aí. O senhor já falou, isso é por aí 2 vezes, hein? Tô de olho aqui, hein? Depende da bacia, depende da mãe, depende da criança. Da água. Dependendo da mãe, vai a criança junto. Depende de tudo aí. Tá dependendo de um monte de coisa. Bem, veja bem, companheiros, então é possível que a gente esteja aí, e aí, Edeni, várias pessoas aqui, para você ter uma ideia, a Tatiana dizendo aqui no meu Twitter, olha, muito bem o destaque das roupas, se a mulher coloca uma roupa extremamente vulgar, ela tá querendo chamar a atenção. Aqui a Rosimar dizendo, é verdade, Edenir, algumas mulheres vão para a igreja com cada roupa que dá até vergonha de ver, diz a nossa ouvinte Rosimar. Aqui o Juan Pepe no meu Twitter dizendo, mesmo que uma pessoa olhe para outra por simples admiração, deve evitar tal atitude, porque isso pode ofender outras pessoas. E aí, companheiros, envolve o que o outro está interpretando aquele olhar. Porque algumas pessoas estão me dizendo aqui no Face, no Twitter, que tem gente que, como a Idene disse aqui, que lá no um lugar que ela estava lá observando as pessoas lá, o camarada passava uma pessoa, o camarada olhava, passava uma pessoa, o camarada olhava. Ou seja, pode ser que alguém esteja observando o seu olhar
e você não sabe. E pode ser que alguém esteja até, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que a pessoa esteja, não o cara aí que você falou que se passar 1.000, o cara tava olhando, mas eventualmente uma pessoa pode não ter olhado de fato e alguém julgar a pessoa como se estivesse olhando. Você falou sobre roupa. A pessoa põe uma roupa decotada, aí o camarada olha e o culpado quem é? É o camarada porque olhou. Tá entendendo? Que às vezes isso aí vira uma arma e que a gente tem que entender que não tá aqui para justificar o olhar dele, mas todos têm que se policiar, inclusive o homem quando se veste, a mulher quando se veste. Me parece que esse é o equilíbrio. Quando os dois se vestem, o olhar dos dois para esses assuntos todos envolvidos aí. É por aí, pastor Marco Ribeiro? Não vou falar por aí? Não, mas o que acontece é o seguinte, acontece que a palavra diz assim, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, né? É contra os espíritos. Então, qual foi o espírito que motivou aquela moça a ir para a igreja com um decote enorme, ou com uma calça super apertada, ou com uma saia super curta? Foi um espírito de sensualidade. Com certeza. Eu até diria assim, a quem ela quer agradar? Porque se eu quero agradar o Espírito Santo, ele fala comigo quando eu estou na frente do espelho. Se a pessoa está em Cristo e ela se veste de uma determinada maneira, elegante e tal, ela não vai despertar um olhar de cobiça, um olhar do ponto de vista sexual. Eu tenho plena certeza disso. Se a pessoa está, é uma mulher de Deus e tal, e se veste de maneira bonita, como a gente diz aqui, você pode até admirar, puxa, que irmã elegante, mas ela não vai atrair um olhar sexual. A palavra de Deus diz que Esther, por onde ela passava, ela alcançava graça aos olhos de todos. Para mim, a palavra graça está muito distante, muito aquém de desejo. Se cobiçava, o rei mandava matar. Já mata aquele ali, pendura aquele ali. Só uma ressalva na questão da mulher, na questão da vestimenta, sem dúvida. Olha aí. A Bíblia até aponta, né, como que a mulher deve se vestir, isso aqui. Mas vamos pensar numa coisa assim, o cara, né, quando ele tá numa questão de carne, quando é tarado, miserável, pode estar coberta com pijama, pode estar de burca, entendeu? E ele vê a ponta do nariz, ele vai desejar. É mesmo? Então é um problema dele. Dele ou dela, né? O problema de quem olha. Então nós temos duas coisas, então, pastor. A pessoa pode estar vestida de burca, como disse aqui a Edeni, e o cara fala assim, aquele cíliozinho ali. Muito bem, aqui o André tá aqui no Face dizendo: um abraço no pastor Marco Ribeiro, eu gostava quando ele dublava o Yusuke Urameshi. Eita, nós. Isso foi 1990. Desenho muito legal e tá fazendo um abraço no tio JR. Ô André, você deve ter uns 57 anos, rapaz. Sai pra lá. Muito bem. Então, esse equilíbrio. Agora, Marcela, vai, Marcela. Eu falei pra ele logo mesmo. Como é que é o nome do negócio aí? Vamos lá, Marcela. Ela estava dizendo aqui que até as pessoas assim, que dão etiqueta, que trabalham com etiqueta, não cristãs, estão recomendando a questão das roupas mais recatadas. É isso que eu entendi aqui? Os grandes nomes de etiqueta das pessoas aí de fora, a gente pode dar vários nomes. Sim, sem nomes. Vai lá. Esquadrão da Moda. Todos eles chegam a um consenso que a mulher que se veste de uma maneira inadequada, sensual demais, ela se torna inadequada para qualquer lugar. Então, se você quer ser elegante, não vai ser mostrando seu corpo, não vai ser com decote, colocando seus seios de fora, não vai ser com uma roupa apertada, não vai ser com a perna de fora. Muita gente está falando sobre esse aspecto, não cristãos falando sobre a questão da vulgaridade. Dizendo o seguinte, vulgaridade, isso, né? Que o homem olha assim, a pessoa diz, pô, vulgar, parece assim meio sujo, entendeu? E não cristão, estou dizendo que cristão, não, cristão tem que dizer isso mesmo, mas o não cristão dizendo isso já é uma coisa que deve chamar a atenção de nós todos. Eu posso falar? Claro. Existe uma onda aí agora, né? A moda agora é das meninas, as que têm um determinado nome, são chamadas de piriguetes, né? Sei que era Glorinha. E aí, não são as Glorinhas. Não são as Glorinhas. E as piriguetes hoje, ainda tem muita moça dentro da igreja que gosta de ser chamada de piriguete, que quer ser a piriguete gospel. Mas o que é isso, então, piriguete? A piriguete é aquela que usa a roupa realmente muito apertada, curta, bota um saltão enorme. As novelas estão todas aí